Olá, quarto ano. Hoje, 26/3, quinta-feira, e nós iremos iniciar a nossa aula fazendo a correção do dever de casa de ontem, 25. Então, vamos lá. Na página 25, pedia para que vocês convidassem, através do e-mail, um colega para se comunicarem com vocês virtualmente. Espero que vocês não tenham esquecido de nenhum elemento. Quem está enviando, quem irá receber, o assunto, né, que é o importante, porque ficam lá, como eu te explicou, nos tópicozinhos, os e-mails ficam lá separados, e os assuntos é que chamam a atenção. A página 86 traz o resumo dos conteúdos estudados na unidade 2. Porém, nós precisamos ainda terminar esta unidade, né? Já na página 86, diz: leia a tirinha a seguir. Samuel, venha ler sua pesquisa para a turma. E Samuel se posiciona. Monteiro Lobato fez sucesso porque usava uma touca vermelha, pulava em um pé só e comia jabuticabas no quintal do sítio. Samuel, de quais sites você copiou? O que eu disse sobre fontes confiáveis de pesquisa? E Samuel pensa: pensei que na internet só tivesse verdade. Na página 87, letra A, pergunta: qual é o alerta que essa tirinha faz? Ela traz a necessidade do cuidado com as fontes de pesquisa confiáveis. Não podemos acessar qualquer coisa. Nem mesmo confiar em qualquer site e sair já colhendo as informações, não é? Letra B. Que informações equivocadas Samuel encontrou em sua pesquisa? Ele confundiu, ele se equivocou, porque a descrição que ele dava era da personagem Saci. E Monteiro Lobato, ele é o autor da história. Agora, leia a tirinha novamente com atenção. Letra A, copie as palavras com encontros vocálicos. Não pede para classificá-los, não é? Então, são todas as palavras em que tiverem encontros vocálicos. E são elas: Samuel, sua, pesquisa, Monteiro, porquê, touca, comia, sítio, copiou, eu, confiáveis e pensei. Já na página 88, letra B, pede: separe as palavras que você copiou conforme os encontros vocálicos nas tabelas a seguir. Na tabela vermelhinha, palavras em ditongo, na verde, hiato, e na laranja, tritongo. E são elas: ditongo, Monteiro, pesquisa, porquê, touca, sítio, copiou, foi, eu, pensei e confiáveis. Na de hiato, Samuel, sua, comia, copiou e confiáveis. Tia, por que as palavras copiou e confiáveis aparecem tanto no ditongo quanto no hiato? E eu destaquei aqui, porque em copiou, a última sílaba fica com duas vogais, não é verdade? Ditongo. Já que em hiato, copi ou o i separa das duas últimas vogais. Agora, em confiáveis, ela é ditongo porque sua última sílaba traz duas vogais que não se separam, véis. E também é hiato porque na sílaba com, fi, a, vez, o i separou da vogal A. E entre tongo nós temos a palavra quais, três vogais juntas que não se separam. Letra C diz: copie da tirinha as palavras que possuem encontros consonantais e destaque-os. E encontros consonantais são encontros de consoantes. Muito bem. E encontramos pesquisa, turma, porquê, vermelha, quintal, sobre, fontes, confiáveis, pensei
internet e verdade. A letra D, na tirinha, quais palavras apresentam encontros consonantais inseparáveis? E o que é isso mesmo, tia? Acertou quem respondeu que quando nós separamos as sílabas, as consoantes não se separam. E são as palavras sobre e vermelha. Próximo tópico, observe as palavras a seguir. Pesquisa, sucesso, ovelha, disse e tivesse. Letra A, nessas palavras ocorre um dígrafo, um tritongo ou um hiato? E acertou quem respondeu? Dígrafo. Por exemplo, na palavra pensei, nós separamos o N do S, tanto na sílaba quanto na pronúncia. Pensei. Já na palavra, como exemplo aqui, vermelha, nós temos o encontro consonantal do L e o H e uma única pronúncia. L. Agora nós vamos para as atividades das páginas 68 a 72. Na página 68, no campo Regras da Língua, diz: toda vez que, em língua portuguesa, duas letras representam um único som, teremos um dígrafo. E o que significa? A sílaba di significa dois, duas ou duplo. Já grafo significa grafia, escrita. A própria palavra já explica. Duas grafias, letras, para um só som. Os principais dígrafos da língua portuguesa são LH, NH, CH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, QU e GU. E a tia vai ler um exemplo de cada, já que vocês têm aí no livrinho. LH, milho. NH, ninho. CH, caixó. RR, carreta. SS, pássaro. SC, crescer. SC cedilha, desço. XC, exceção. QU, queijo. E GU, guerreiro. Observem que em nenhuma delas foram pronunciadas as letras separadamente. O encontro dessas letras com o som separado. Pronunciamos de uma só vez. Então vamos à explicação. Exercício 14. Circule os dígrafos das palavras a seguir e as reescreva, separando suas sílabas. Na letra A nós temos alho, chifre, exceto, arroz, galho e piscina. B, tosse, carroça, chuteira, canhoto e ossada. Letra C, tamanho, coelho, guerreiro e querubim. Exercício número 15, página 69, leia as palavras a seguir observando a pronúncia de cada uma delas. Gula e guerra. Letra A letra U é pronunciada nas duas palavras? Letra B, reescreva essas palavras separando as sílabas. Letra C, em qual palavra a letra U não é pronunciada e, portanto, compõe um dígrafo? Exercício número 16, pinte conforme a legenda. De vermelho, palavras em que o U é pronunciado, e de azul, palavras em que o U não é pronunciado. Palavras são querido, guloso, iguaria, guitarra, quiabo, quando, arquivo, dengue, quadro, quanto, trégua e mosquito. Páginas 70 e 71, vocês têm aí um jogo de palavras. Chame alguém que estiver acompanhando aí vocês e agora é hora de brincar. Forme dupla com alguém da família. Vocês devem destacar a cartela de adesivos do material complementar páginas 302 e 303 e decidir juntos a qual coluna da tabela a seguir cada palavra pertence.
A dupla que completar primeiro a tabela de maneira correta será a vencedora. Página 302, vocês vão destacar esses adesivos aqui que estão pintadinhos. Já na 303, vocês vão destacar somente esses 9, mais aqui caixa, ok? Página 72 diz: as 26 letras do nosso alfabeto organizam-se em diferentes sequências para formar palavras. São só 26 letras que criam milhares de palavras. Em chinês, por exemplo, como a escrita se baseia em imagens e não em sons, existem mais de 50.000 caracteres escritos. Já pensou decorar tudo isso? Para ler um jornal, um chinês precisa saber pelo menos 3.500 desses caracteres. No nosso idioma, o português, há a possibilidade de fazer diferentes combinações com as letras de modo a formar novas palavras. Por exemplo, ao trocarmos uma única consoante em uma mesma combinação, podemos escrever outras palavras. Observe: gato, pato, mato, tato, fato, jato e etc. Essas palavras nós trocamos somente a primeira letra e formamos palavras com significados completamente diferentes. Primeiro tópicozinho diz: observe a sequência de vogais e consoantes nas palavras a seguir. Língua, fantasia. Represente a sequência de letras dessas palavras usando V para vogal e C para consoante. Tivemos uma atividade dessa, 2 atividades dessa em exercícios anteriores, hein? Houve na sequência de alguma delas um encontro de vogais ou de consoante? Identifique-os. Se houve, vai colocar que sim, mas tem que identificar quais foram. Procure no texto anterior 2 palavras em que ocorra encontro vocálico e 2 palavras em que ocorra um encontro consonantal. E que texto é esse, tia? Esse aqui, do alto da página. Encontre as palavras aí, ok? Finalizadas as atividades do livro, peguem o caderninho de português e nós vamos copiar essa atividade, fazendo o cabeçalho, colocando como título S ou SS e escrevendo: complete as palavras com S ou SS. Nesse caso aqui, nós teremos o S com som de Z. E nós sabemos que o S tem som de Z quando ele está entre 2 vogais. Temos aqui 6 palavrinhas. Pronuncie elas pausadamente para vocês descobrirem se vocês vão escrever com um S só ou 2 S's. No exercício do caderno, nós tivemos palavras com S e SS. E a tia disse que as palavras com S, um S só lá, no caso teriam som de Z. Só que em outros casos, como também já vimos em sala de aula, nós completamos as palavras com um S só e ele tendo a funcionalidade de S. O som que ele emite é exatamente da letra S, como na palavra pulseira e conselho. Porque aqui o S não está entre 2 vogais, ele está entre uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Assunto revisional, hein, de séries anteriores, prestem atenção. S entre 2 vogais, um S só, tem o som de Z. Quando eu preciso que esse S tenha som de S e aparecem 2 vogais, eu preciso colocar S, S. Como exemplo aqui das palavras assoalho e classificado. Os 2 S's foram necessários porque temos uma vogal antes, uma vogal antes, uma vogal depois e uma vogal depois. Aqui agora, 2 exemplos onde a letra S aparece com som de Z,
Por quê? Nós temos uma vogal antes, uma vogal depois. Uma antes, uma depois. Neste caso, se escreve com S só, porque a funcionalidade dele, o fonema dele, realmente trará menção, teremos a ideia da letra Z. Asa. Caso. Esses exercícios a tia irá corrigir na próxima aula, ok? Agora nós vamos para o nosso dever de casa. Páginas 75 a 79 e página 89. Página 75, de olho na escrita. Leia a tirinha a seguir com atenção. Há 15 anos. Nossa, tem um e-mail para mim. Hoje, nossa, tem uma carta para mim. O texto apresenta as impressões da personagem em tempos diferentes. Letra A. Qual era a novidade que deixava o jovem feliz há 15 anos? B. E nos dias de hoje? O que é novidade para ele? Letra C. E para você? O que lhe deixaria mais feliz? Receber uma carta ou um e-mail? Por quê? Página 76, exercício número 2. A partir do cartoon, podemos afirmar que grifem a palavra cartoon, puxem uma setinha e vamos escrever o conceito de cartoon. E é um gênero textual que tem como característica a presença da linguagem verbal e não verbal e que aborda situações relacionadas a comportamentos culturais. Vou colocar esse conceitinho lá no final do vídeo, ok? Então, a partir do cartoon, podemos afirmar que a carta permanece como meio de comunicação mais utilizado hoje em dia. A carta não é mais um meio de comunicação muito utilizado. Há 15 anos, as pessoas recebiam cartas com maior frequência. As pessoas hoje em dia não gostam de receber e-mails, ou receber carta e e-mails torna as pessoas igualmente felizes. Exercício número 3, considere as falas a seguir. Nossa, tem um e-mail para mim. Nossa, tem uma carta para mim. Letra A. O que a palavra nossa expressa? Uma dica para essa resposta já é o sinal de pontuação no final da frase. Como o menino se sente quando recebeu o e-mail e quando recebeu a carta? Letra B. Ao pronunciar as letras SS, você emite apenas um som ou emite dois sons? Letra C. As letras SS formam um dígrafo, o único som de S, ou um encontro vocálico? Página 77, letra D. Como ficam as letras SS na separação silábica dessa palavra? A palavra é essa, tia? Nossa, né? Lá do início do exercício número 3. Letra E. As letras SS aparecem depois de uma vogal ou de uma consoante? Exercício número 4 é semelhante ao que nós fizemos no caderno, só que agora a letra S sozinha terá o som de S. Complete as palavras com S ou SS. Vamos aí as palavras confissão, ganso, recompensa, classe, ansiedade e vassoura. Exercício número 5. Que estratégia você usou no exercício anterior para saber se completaria as palavras com um S ou dois? Anote a seguir, depois conte para a sua família e ouça as estratégias deles. No exercício número 6, leia o texto a seguir. Informática, o futuro hoje. Leitura do texto, letra A. O texto lido conta a história da informática? Traz informações sobre algumas transformações ocorridas no mundo graças à informática? Ou é uma crítica à informática? Letra B. O texto evidencia um aspecto da tecnologia que tem cada vez mais se tornado presente na vida das pessoas. Qual é? O que é evidenciar? Deixar claro, deixar bem aparente. Exercício número 7.
Observe as palavras retiradas do texto. Decisivo, grossas, responsável e sofrido. Letra A, porque na palavra decisivo, a letra S tem som de Z. Puxem aí um pouquinho na memória. Página 79, letra B. Na palavra grossas, para manter o som de S entre as vogais, o que foi feito? Letra C, em responsável, qual é o som da letra S? No meio da palavra, depois da consoante N. É o som de S ou é o som de Z? Letra D, na palavra sofrido, a letra S tem som de... E aí embaixo vem as regras da língua. É todo o conceito que nós já vimos. Quando o S tem som de S na palavra, quando é necessário usar dois S's para que tenha o som de S e quando o S tem o som de Z. Agora vamos lá para a página 89, letra B, é o que complementa o exercício da página 88 da aula anterior. Mas tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Nas palavras pesquisa, sucesso e disse, o som da letra S é o mesmo? Próximo tópico. Observe as bandeiras e os nomes dos países a seguir. Circule e classifique o encontro vocálico do nome de cada país em ditongo, tritongo ou hiato. As atividades são um apanhado da nossa unidade 2. Temos aí Paraguai, Suécia, Japão, Bolívia, Noruega, Etiópia, Uruguai e Itália. Próximo tópico, marque com um X as palavras em que há dígrafos. Lembrando, dígrafos, duas grafias mais um único som. Crescimento, passarinho, cachoeira, casca, nasceu, excepcional, queijo, carro, exceder, faísca, descida e fogueira. Agora, copie apenas as palavras em que há dígrafos separáveis, ou seja, que na separação silábica eles ficarão em sílabas diferentes, separadas. Essa foi nossa aula de hoje. Conforme a tia disse, iremos fazer a correção tanto das atividades quanto do dever de casa na próxima aula, ok? Fiquem com Deus, beijinho no coração e cuidem-se. Ah, conforme prometido, no final do vídeo vai ter o conceito de cartoon.